Desliguem o microfone quando vocês forem falar. Tá bom? Tá saindo barulho aí de um passarinho cantando. Mas ninguém tá falando nada ainda. Conseguindo me ouvir? Alguém iniciou a gravação. Então, gente, ó, nós vamos estar dando início agora. Nós vimos algumas aulas já anteriores a esse módulo, né? Nós vimos já sobre sistemas operacionais, vimos sobre arquivos, unidades e pastas, certo? E vimos aí a parte de hardware e software, né? Nós vamos continuar hoje. O preparatório tem o grande objetivo aí de passar para vocês ferramentas que são úteis, né? Úteis aí para o dia a dia da utilização mesmo do equipamento, né? Vou só abrir aqui uma coisinha, só um minuto. Então, gente, eu queria falar para vocês hoje, ia dar um pouquinho aí de Word, e dentro do Word lá eu ia falar um pouquinho de acentuação, tá? Vou falar um pouquinho de acentuação. Por que que a acentuação ela é importante? Ela é importante para quem vai iniciar. Porque o preparatório é aquilo que eu falei, né? São ferramentas importantes para a utilização e automaticamente as aulas vocês usam o teclado constantemente. Então nós vamos falar um pouquinho do teclado do computador, tá bom? Então nós vamos falar do teclado. Eu acho que teclado aí todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Está esperando responder. Sim. 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 Beleza. Daniele, sabe? Já viu aí teclado? Não sei se a Daniele está me ouvindo. Então, eu vou falar de como utilizar. Vocês não podem ter dúvida do procedimento de utilizar um teclado. Então, ó, eu vou partilhar a tela para vocês verem. Só um minutinho. Todo mundo. Então, ó, o teclado de um computador, ele varia de acordo com o tipo que você deseja. Tem teclado gamer, tem teclado convencional, né? Ele varia da quantidade de tecla. Tem teclado com 100 teclas, 108, 110. E hoje em dia, sim, tem uma grande variação da quantidade de teclas e as funções, né? E os recursos, vamos dizer, né? Que as funções não se alteram, né? Na verdade, as funções não se alteram, mas os recursos, sim, né? Então, vocês estão vendo minha tela aí, ó, um teclado de computador. Teclado de computador. Então, aqui, ó, dá para ver a imagem de vários, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, esse modelo aí, ó, né? Eu vou falar para vocês cada tecla aqui, ó, o porquê, para que serve, né? Então, eu vou estar dando alguns exemplos dentro do próprio Word, que é esse programinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que é esse aplicativo aqui, ó.
Que é esse software, esse aqui, ó. A aula é para você, quem está anotando sou eu. Nós vamos falar um pouquinho dando exemplos aqui dentro. Então, ó, o teclado, ele tem aqui, ao olhar aqui, ó, você vai observar que existem teclas, ó lá, até dei um zoom aqui, ó, existem teclas, por exemplo, esse aqui, ó, tem esse Azinho e o O aqui, ó, de professora e professor, né? Essa tecla é um bom exemplo do que eu vou estar falando, né? Porque o teclado, nós estamos falando de como utilizar o teclado. Estamos falando de como utilizar o teclado do computador. Como utilizar o teclado do computador. Então, o teclado, ele tem 3 funções. No teclado existem 3 funções. 3 funções. A primeira função, ela é, na verdade, aí, tudo que está embaixo da tecla. Tudo que está na parte de baixo da tecla. Então, todo o recurso que está debaixo da tecla tem o nome de primeira função. Ok? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, esse tiozinho aqui, ó, o tiozinho, ele é primeira função. O sinal aqui agudo, né? O de baixo aqui, então tudo que tiver embaixo, esse tiozinho aqui, o barra é a primeira função. Aqui, ó, o ponto é a primeira função. O vírgula é a primeira função. O ponto e vírgula aqui é a primeira função. Então, tudo que tiver ou embaixo ou sozinho na tecla, igual aqui, ó, o M, a letra M. Tá dando para ver aí, né? A letra M é a primeira função, porque ela está sozinho. Se ela estiver sozinha na tecla, ela é a primeira função. Entendeu? Então, exemplo aqui, ó, o número 1 está aqui, ó, no canto esquerdo aqui, ó. Esse número 1 desse canto é a primeira função. Olha lá, o número 2 está do canto de cá é a primeira função. O número 4 aqui, ó, desse exemplo aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima, é a primeira função também. Deu para entender? Então, tudo que tiver embaixo, no canto esquerdo, é a primeira função, e se ele estiver sozinho também, ele é a primeira função. Ah, mas como que eu utilizo? Como utilizar? Como utilizar as primeiras, as teclas, né? As teclas que tem a primeira função. Como que eu devo utilizar? Como fazer ela aparecer? Né? Então, como utilizar as teclas que têm a primeira função? É simples. É simples. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu vou pressionar agora, eu quero utilizar, no meu caso, olhando aqui, ó, eu quero utilizar
Por exemplo, a letra T. A letra T, quando eu quero utilizar a primeira função, eu não preciso de absolutamente nada. Basta pressionar a tecla. Entendeu? Então, toda a primeira função. Como utilizar as teclas que tem primeira função? Então, aqui, basta eu pressioná-la. Pressioná-la. Basta eu pressioná-la. Basta eu pressionar. Ok? Eu pressionando uma vez, ele vai aparecer uma vez. Se eu pressionar 10 vezes, vai aparecer a tecla 10 vezes. Tá? Ok? Então, aqui são recursos que são importantes para, na hora que você for utilizar a máquina, você saber. Então, o objetivo do preparatório é esse, de preparar ferramentas básicas, porém que são importantes. Tá? Então, aqui, ó, né, todas as letras são primeiras funções. Então, se eu quisesse escrever um texto, aqui eu não iria precisar usar nenhuma tecla adicional. Olha lá, eu vou usar todas as letras. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pressionando todas as letras, ó. Ela vai aparecendo. Estou pressionando as letras. Olha lá, ela vai aparecendo. Se eu pressionar mais de uma vez uma letra, o L, ó, ele vai aparecendo. Então, para eu escrever um texto, basta eu utilizar essas letras, tá? Essas combinações para eu poder escrever. Entendeu? Então, ele vai aparecendo de acordo com o que eu vou escrevendo. Então, esse caso é a primeira função. Tá bom? Primeira função. Olha lá. Todas as letras são primeira função. Agora, uma coisa que é importante que entra aqui é o espaço. Que é o espaço de uma palavra para outra. Qual que é o espaço? O espaço é essa tecla que está debaixo aqui, ó. Vendo aqui, ó, debaixo do X, do C, do V, do B e do N, tem uma tecla bem grandona aqui, ó. Essa aqui é a tecla espaço. Para eu dar um espaço. Tá vendo? Essa grandona aqui, ó. Que, na verdade, deixa eu mostrar aqui, ó. No caso, é essa tecla aqui, ó. Ali não tá dando para ver direito. É essa tecla aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vendo essa grandona aqui, ó? Ó. Não dá para ver a minha imagem aí, né? Essa grandona é espaço. Certo? Aqui, ó. Se eu pressionar ela vai dando espaço de uma letra para outra. Quero escrever o amigo, o espaço amigo, para eu dar esse espaço, tem que pressionar aqui. Se eu pressionar várias vezes, ele vai dar vários espaços. Tá? Antes da criação do teclado, o teclado ele vem lá da origem da máquina de escrever. Alguém já viu aí uma máquina de escrever? Já viram? Alguém já chegou a ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O teclado ele vem daí, da máquina de escrever, tá? Que foi um dos primeiros hardwares. O teclado ele é um hardware, né? Ele é um hardware do tipo periférico. Deixa eu mostrar a máquina de escrever. Máquina vou chamar de máquina de escrever. É isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ela vem dessa... Não sei se eu... Vocês estão vendo a imagem? Ah, não. Acho que eu não partilhei ainda. Essa é a famosa máquina de escrever. O teclado, ele vem daí, ó. Das famosas máquinas de escrever, ó. Olha o espaço aqui, ó.
espaço essa teclona grande aqui, ó. Tá vendo? Então, vários tipos. Então, o teclado, ele vem daí, das famosas máquinas de escrever. Foi evoluindo, evoluindo até a evolução do teclado. Hoje em dia, o teclado até evoluiu mais ainda, né? Os celulares mesmo, ele não tem um teclado hardware mesmo, né? Ele é um programa, né? Ele é um software que você clica onde você quer escrever, o tecladinho aparece na tela. Aquilo é uma evolução também, tá? O que é evolução? A tecnologia, ela é assim, se lança algo, aí depois aquele algo foi lançado é melhorado, né? Ela é desse jeito. Aquilo que é lançado é melhorado. Então, o teclado, ele vem dessas máquinas de escrever antiga aí até surgiu esse. Então, viram aí o espaço? Então, o espaço, até eu vou dar um exemplo aqui, ó, um exemplo prático de como escrever. Quero escrever o amigo, ó, o espaço. Se eu der muitos espaços, ó, eu dou a quantidade de espaço que eu quero. Amigo. Tá vendo? Se eu quisesse dar, certo é dar um espaço, né? Um espaço é fiel, por exemplo. Tá bom? Então, aqui, ó, todas as palavras, basta eu pressionar. Por quê? Porque é a primeira função. Então, você não pode esquecer isso aqui, ó. O que é a primeira função do teclado e como utilizar. Para utilizar, basta pressionar. Beleza? Basta pressionar. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Então, para utilizar o teclado, a primeira função do teclado, basta eu pressionar. Certo? Ela estou pressionando. Q, W, E, R, T, ela vai aparecendo. Vai aparecendo as letras que eu desejo. Quer espaço? Pressiona aquela tecla. Olha lá. Continuo. Certo? Ok. Então, é a primeira função. A primeira função, ela tem vários lugares. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vou mostrar o teclado aqui, ó. Aqui, ó, ela é a primeira função também. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se está dando para ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa tecla aqui, ó. Dá para ver? Olha lá. Essa tecla de baixo aqui, ó. Que é o colchetes, né? O colchete está embaixo. Então, para eu utilizar ela, para ela aparecer na tela, basta pressionar ela, porque ela está embaixo também. Então, tudo que tiver aqui embaixo, ó, na parte de baixo da tecla, é a primeira função. Sendo a primeira função, basta eu pressionar uma vez. Né? Então, vou fazer aparecer na tela isso aí agora. Vou fazer aparecer essa função, que é a primeira função, na tela. Então, para aparecer, ó, só pressionar, ó. Estou pressionando, ó. Está aparecendo, ó. Tá vendo? Ó. Se eu segurar, aparece várias vezes, né? Entendeu? Então, é primeira função. Tudo bem? Primeira função do teclado. Ó, pressionei ela, ó, apareceu. Tá vendo? Estou dando espaço. Ela apareceu normal, basta eu pressionar. Olha lá. E tem ao contrário também, ó. Então, isso é muito importante você entender. Está embaixo, basta eu pressionar. Tá? Igual aqui, ó. Não sei, só um minuto aqui. Ó. Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui na lousa, aqui, ó. Olha lá. Só pegar um pincel melhor aqui. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Tá dando para ver a lousa aí? Ó. Teclado. Então, ele tem, por exemplo, essa tecla que eu estou mostrando, eu vou colocar bem grande aqui, ó. Ó. A,
tecla. Essa tecla, ela é assim, ó. Ó. Por exemplo, ela está aqui embaixo, ó. Então, ela está aqui, ó. Tá dando para ver aí? Ela está aqui embaixo. Por ela estar aqui embaixo, ela é considerada primeira função. Primeira função. Ok? Vendo? Primeira função. Sendo primeira função, eu não preciso usar nenhuma tecla para aparecer. Basta eu pressionar. Ela vai aparecer, porque é a primeira função. Ok? Agora, se ela tiver igual essa tecla aí, aqui, ó. Se ela tiver aqui em cima, como tem uma tecla que é assim, ó, se ela tiver aqui em cima, né? Se ela tiver aqui, ela é segunda função. Ela é segunda função. Tá? Ela é segunda função. Segunda função, para ela aparecer, não basta eu pressionar. Eu não posso só pressionar, senão ela não aparece. Eu vou ter que usar duas teclas ao mesmo tempo. Vou ter que segurar uma e pressionar ela. Então, vou ter que segurar uma tecla e pressionar essa tecla que eu desejo uma vez. Qual que é a tecla que eu devo pressionar para isso aqui aparecer? Para isso aparecer, eu devo segurar uma tecla chamada Shift. Então, para eu usar a segunda função, eu uso Shift. Para ela aparecer. Segura Shift. Qual que é o Shift, gente? Ó, na prática, para vocês verem aí. Ó. Shift é essa aqui. Ó. Essa que tem essa seta para cima aqui. Ó. Tá vendo? Essa que tem essa seta para cima é Shift. Tem uma Shift aqui. E tem outra Shift aqui. Ó. Certo? Tá? Então, é a segunda função. Beleza? Então, primeira função, basta pressionar. Segunda função, eu seguro a Shift e pressiono a tecla. Ok? Seria isso aí. Beleza? Ó, então, ó, eu iria fazer isso aqui, ó. Segurar aqui, ó. Segurar ela aqui, ó, com essa mão. Segurar aqui e pressionar lá, ó, com a outra. Aí iria aparecer. Eu tenho que segurar com essa mão o Shift. E depois pressionar aquela tecla lá, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Daí iria aparecer um recurso que está em cima. Todo recurso que está em cima é a segunda função. Deu para entender, ô, Fabiana, Daniel, Isabela, João Vitor? Deu para entender? Primeira função, quando usar. Segunda função, quando usar. Beleza, gente? Estão me ouvindo aí? Me responda, então. Sim, sim, sim. Sim? Sim, não, né? Sim. Qual que é o problema? Alguma dúvida aí? Não. Nenhuma? Beleza. Não. São recursos que talvez vocês já conheçam, mas é importante saber, porque vocês vão utilizar muito o teclado, né? Até quem faz hardware mesmo precisa fazer pesquisa, né? Configurar, tem que saber essa regra. Imagina um técnico não sabe essa regra. Até quem faz o curso de manutenção tem que saber, né? Ele vai fazer uma assistência e não sabe configurar. Quando aparece uma tecla, quando aparece a outra. Os notebooks tem uma tecla lá, é um pouco diferente lá, tá? É um pouco diferente as configurações lá, e a gente vai ver alguma coisa mais pra frente. Só que tem, ó, primeira função, segunda função e primeira função. Só que tem a terceira também. Neste caso aqui, ó, tem aqui, ó, esse Azinho no canto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó?
O Azinho ali, ó. Tá vendo aí, ó? Tá, ele tá aqui, ó. Tá nesse canto aqui, ó. Está nesse canto aqui, ó. Nesse canto aqui. Tá bem aqui, ó. O Azinho. Então, esse aqui já é terceira função. Ok? A terceira função está no canto. Como que eu sei que é terceira? Ele fica no cantinho aqui, ó. No cantinho direito, olhando. Aí, para ela aparecer, eu devo segurar. Eu vou segurar duas teclas. Essa aqui, ó. A Alt e a Ctrl junto. Seguro Alt e Ctrl mais a tecla. Mais a tecla. Então, eu uso já duas teclas. Alt e Ctrl mais ela. Aí ela vai aparecer. Certo? Ou essa aqui, ó. Alt GR. Posso segurar Alt GR e mais a tecla. Aí eu vou usar a terceira função do teclado. Então, a gente aprendeu primeira função, segunda função, terceira função, certo? Do teclado, ok? Então, a gente viu como utilizar. Por exemplo, como que eu faço para aparecer o arroba? Sabendo disso, vamos lá, vamos dar um treino aqui. Como que eu faço para aparecer o arroba, gente? Vou mostrar a tela aí. Como que eu faço para aparecer o arroba do teclado? Quem pode me dizer, já que vocês entenderam? Como que eu faço? O arroba está lá em cima do número 2. O arroba. Como que eu faço para ele aparecer? Esse aqui, ó. Tá vendo lá? Tá lá em cima do número 2 lá. Como que eu faço? Se ele está na parte de cima, Isabelle, como que eu faço, Isabelle? Para eu fazer aparecer o arroba do e-mail lá, esse sinalzinho aqui, ó. Como que eu faço? Sabe me dizer, Isabelle? Está me ouvindo? Como que eu faço para aparecer o arroba? Está ouvindo? Fabiana. Está me ouvindo, Fabiana? Daniel. Oi, tô sim. Como que eu faço para aparecer o arroba? Lembrando que o arroba é a segunda função. Shift 2. Shift mais a tecla lá, número 2, ó. Apareceu. Por que Shift 2, o Daniel? Eu não sei. Porque é a segunda função. Né? Porque é a segunda função. Então, no caso aqui, ó, a primeira função basta pressionar, a segunda função eu devo pressionar a Shift, foi o que você falou, ó, devo pressionar, você já sabia, mas você não sabia o porquê, né? Eu devo pressionar a tecla Shift mais a tecla onde está a função. Né? Devo pressionar a tecla Shift mais a tecla onde está a segunda função. Mais a tecla onde está a segunda função. Devo pressionar a tecla Shift mais a tecla onde está a segunda função. Então, eu faço aparecer lá, né? Por exemplo, o hashtag, né? O que está do lado do arroba lá. Também é a mesma coisa. Shift, ele vai aparecer, ó. Né? Shift, certo? Agora, eu quero escrever lá um exemplo
fazer aparecer a terceira função, que é aquele Azinho. Aí eu seguro ou Alt GR, ele vai aparecer. Porque ele está do ladinho, no cantinho, é a terceira função. Por ser terceira função, passa a aparecer. Então, tudo que tiver do lado, no cantinho do lado, aquele símbolo diferenciado, do ladinho também, tudo eu vou segurar ou Ctrl ou Alt ou a Alt GR, que é a terceira função. Então, para utilizar a terceira função, eu devo utilizar a Ctrl e a Alt junto, ou a Alt GR. Então, segunda função aqui. Segunda função para utilizar. Devo pressionar. Isso aí. Agora a terceira função foi o que eu expliquei, né? Para usar a terceira função, segunda função para utilizar. Que a terceira para utilizar, devo pressionar as combinações de teclas. As combinações de teclas. Quais? A CTRL, que é a Ctrl, mais a Alt, mais a própria tecla onde está a terceira função, mais a tecla onde está a terceira função. Ok? Então, com essa explicação, eu consigo escrever qualquer texto, né? E eu vou sempre fazer essa observação, né? Está do ladinho, no cantinho direito, né? Terceira função. Está embaixo, no canto esquerdo, primeira função. Está em cima, segunda função, né? Bom, então, só com isso eu consigo elaborar qualquer texto. Por exemplo, 2 pontos. Está na parte de cima. Essa é a configuração básica de qualquer teclado. Todo teclado funciona dessa forma. Entendeu? Funciona dessa maneira. Ok? Então, qualquer teclado que você for configurar, que você for trabalhar, tem que trabalhar dessa forma. Se ele não estiver trabalhando dessa forma, ou ele já aconteceu comigo o teclado norte-americano, por exemplo, ele não tem o C cedilha. Esse C cedilha ele não tem. Então, os teclados americanos, eles não têm o C cedilha. Não existe essa palavra, né? Então, existe isso, mas os teclados padrões, ele tem que ser nessa configuração. O ponto e vírgula, primeira função, basta pressionar. Os 2 pontos está em cima, então é Shift. O interrogação está em cima, Shift. Tá? O barra está embaixo. Se ele está embaixo, basta pressionar ele. Então, isso não pode esquecer. Tem que estar na mente de vocês, né? E lembrando essa coisa, né? Primeira função é o que está embaixo, né? No canto esquerdo, embaixo. Segunda função, que está em cima. Terceira função, que está do lado. Terceira função, não são todas as teclas que tem. Certo?
Então, a gente consegue diferenciar. Os acentos mesmo. Tem acento que eu coloco pro lado de lá do A. Tem um agudo, né? Que é isso aí, ó, tá vendo? Ó, tem um acento que é pro lado de lá. Então, se o acento for pro lado de lá, você vai ter que observar. Tá vendo? Olha lá. Então, se ele for... eu vou olhar onde está o acento que eu quero. Tá bom? Vou olhar onde ele está. Sempre com aquela visão. Primeira função, segunda função e terceira função. Daniel, primeira função. Em que localidade o caractere está? Caractere é símbolo, letra, ponto. Tudo é caractere. Daniel, primeira função. Em que lugar está da tecla as primeiras funções? Não entendi. Existem 3 funções, não existe? Sim, Ó, existe sim. a primeira função da tecla, existe a segunda função, existe a terceira função. Entendeu? Sim. A primeira função da tecla, ela fica em uma localidade da tecla. E eu estou perguntando isso, em que localidade da tecla fica esse caractere? Que nem o arroba mesmo, que você falou que basta pressionar shift. Ele é o quê? Ele é a primeira função, ou ele é a segunda, ou ele é a terceira? Não. O arroba é segunda. Segunda. Por quê? Em que posição da tecla ele está? Em cima, embaixo, do lado? Tá em cima. Em cima. Então, foi essa a minha pergunta. Então, o arroba é segunda função, porque está em cima. Deu para entender agora, ou Daniel? Sim, sim. Entendeu? Então, se ele está em cima, é porque ele é segunda função. Agora, se eu quisesse usar o número 2, que está embaixo do arroba, o número 2, que função que ele é? O 2 está embaixo no canto esquerdo, né? Olhando para a tecla. Sim. Que função que é? Primeira, segunda ou terceira? Primeiro. Primeira. Por quê? De acordo com a pergunta que eu fiz. Ele está na localidade debaixo da tecla. Ele está embaixo do símbolo, né? O caractere. Essa palavra caracteres é importante vocês saberem, tá? O que é caracteres? Caracteres é símbolos, letras, acentos, tudo que você cria e você desenvolve, espaços, até os espaços. Então, é tudo que se cria, né? Que o espaço está criando. Ele não... isso aqui, ó. Isso aqui é caractere, porque ele ocupou um espaço na memória. Então, os caracteres é isso. Então, todos os símbolos do teclado são considerados caracteres. Certo? Então, isso aqui, você saber o que é a primeira função, né? O que é segunda função e o que é terceira função é fundamental. Além de você saber o que é, você tem que saber como utilizar. Como utilizar a primeira função, como utilizar a segunda função e como utilizar a terceira função. Recapitulando, ó. Eu vou usar a segunda função, o arroba. Seguro o shift e com o shift pressionado, eu pressiono a tecla onde está. Olha lá, o arroba. Apareceu o arroba porque ele está em cima. Agora, eu quero a terceira função. Está do ladinho, não são todas as teclas que tem, né? Por exemplo, eu vou usar lá esse O de professor aí, ó. Aí eu seguro Ctrl Alt, as duas teclas ao mesmo tempo. Olha lá. Aí ele vai, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aí ele vai aparecer, né? Alguém falou alguma coisa? Tempo e fazer o aplicativo. Cortou o que você falou. Eu não consegui ouvir. Não sei quem falou aí, mas cortou.
Não consegui ouvir a pergunta. Pode perguntar de novo? É Isabela, né? Pode ir. Não estava perguntando, estava explicando para ela na tecla aqui do notebook. O notebook ele é um pouco diferente, tá? O notebook ele tem essas regras, mas tem alguns recursos adicionais. Tá? Tem modelos que tem uma outra tecla na parte de baixo, ele muda um pouquinho, tá? Ele muda uma coisinha ou outra, mas essa primeira função, terceira função aí, existe no teclado também. Algumas funções adicionais. Os teclados do notebook existem umas funções adicionais, tá? Explicando para ela no teclado do Note, que é o único teclado que a gente tem disponível para ficar mais fácil dela entender. Esses exemplos aí, a gente vai... Curso dela é de informática? Ou é de hardware? Não, o dela é informática, o meu hardware. Então, ela, por exemplo, ela vai ver isso aí de novo, tá? De maneira mais profunda. Ela vai ver. Então, Não, até verdade, se ela... a aula com vocês é dela, eu só estou acompanhando, a minha é hardware. O seu já é importante saber a configuração para, no caso de cliente, né? Hora de utilizar a configuração, tem que saber essa configuração. Né? Então, o de notebook, ele tem algumas teclas adicionais, como eu estava falando. Deixa eu só achar aqui um modelo. E ele varia. Cada fabricante vem com um recurso adicional, né? Não é padrão, não tem um padrão pré-estabelecido. Tem muitos notebooks em casa desmontado, né? Aí, e dá para ver assim, cada fabricante tem uma certa regra, né? Claro. Olha lá. Então, tá vendo aí, ó? Eu estou mostrando para vocês o teclado de notebook, tá vendo aí, ó? As regras que eu estou explicando, ele segue, mas tem alguma que tem esse FN. Esse FN aqui, ó. Não sei se está dando para ver legal. Esse FN aqui, ó. Vendo esse FN? Ó, o que eu expliquei é a mesma coisa. Shift, Ctrl, Alt para a terceira função, segue. Alguns que tem esse FN aqui, ó. O FN é para habilitar, ele até é bem didático. Ele tem uma cor diferente, normalmente. Uma cor azulzinha, representando esses recursos que ficam em cima aqui, ó, das teclas. Então, o notebook que ele tem essa variação. Então, todos os recursos, por exemplo, que você quer usar, que é azulzinho também, você vai ter que habilitar. Pressionar essa FN e pressionar lá a tecla onde você quer. De notebook, ele muda só isso. A única diferença é essa, tá? Então, eu queria passar isso. Colocar uma letra maiúscula. Uma letra maiúscula, eu vou ter que usar essa tecla aqui, essa fixa do notebook. Sim, eu digo a FN é a mesma quando você quer usar uma maiúscula, aí essa FN serve também somente nessas outras que também tem tecla azul também, né? Ela tem também o bloco numérico. Tá vendo que tem uma parte do teclado, igual o meu aqui, ó, que vocês estão vendo? Tem uma parte que ele tem... Oi? Como se fosse uma calculadora. Quando você habilita ela vai desativar a parte de primeira função e segunda função e usa os numerinhos que são azul também para você usar a calculadora. Né? É o bloco numérico, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vendo essa parte aqui, ó? Dos números aqui, ó. No notebook normalmente não tem. E às vezes, para cálculo, às vezes faz uma falta tremenda, tá? O uso desse bloco numérico. Aí você tem que usar essa FN. A única diferença do notebook é essa tecla FN. Que vocês estão vendo agora um de computador, né? Esse teclado de computador, ele muda basicamente só essa teclinha aí que muda. Deu para entender? De notebook e de computador, essa é a diferença só. Certo? Eu iria explicar mais outras coisas aqui. Por exemplo, para usar esse bloco aqui, ó, cheio de números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses números aqui. Ó.
eu tenho que pressionar essa tecla aqui, ó, a famosa Numlock. Tá vendo aqui, ó? Numlock. Quando eu pressiono essa Numlock, aqui acende uma luz, ó. Acende uma luz aqui, ó, que é a primeira luz. Até quem tiver... O de notebook não é assim, mas o de computador é. Quando eu pressiono ela, acende uma luz. Pressionei aqui, acendeu uma luz aqui. Quando acende essa luz, significa que eu posso usar os números. Os números. Se ela estiver desligada, eu não consigo usar os números. Certo? Ó, eu vou dar um exemplo aqui agora, ó. Olha lá, eu vou aqui para o Word e vou digitar os números, ó. Os números estão aparecendo, eu estou pressionando lá no bloco numérico. Ele só está aparecendo porque a Numlock está ligada. Está com a luz acesa. Vou até mostrar a luz aqui, ó. Ó a luz que ela está acesa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó. Tem uma luzinha aqui, ó. Vendo aqui, ó? Tá dando para ver aí? Olha lá, quando eu pressiono aqui, ó, ela desliga, ó. Pressionei de novo, ó, ela liga. Então, isso aqui é um sinal para mim que eu posso usar os números agora. Posso usar todos esses números aqui. Ok? Se ela estiver desligada, eu não uso o número. Eu não consigo usar o número. Eu vou usar os recursos que estão debaixo do número. Entendeu? Sim. Deixa eu tirar só uma dúvida. Pode falar. Quando clica o FN, no caso, as teclas em azul vira a primeira função. Ela é tipo uma shift, né? Ela é tipo uma segunda função, na verdade. Porque a shift, ela não é assim, ó. A shift, ela não é assim, ó. Quando na verdade, é a primeira mesmo. Acho que você tem razão. Porque quando ela liga, ela esquece as outras, né? Ela esquece as outras e ela fica sendo a primeira. É isso mesmo. A pergunta Aí está... seria como a fixa, né? Não teria que ficar segurando. Clica na fixa e vai. Caso essa clica no FN, segura. É isso Entendi. mesmo. É isso mesmo. Você está certo. Ela tipo esquece o que está em volta e ela fica sendo a primordial. Né? Entendi. E tem muita gente que se confunde. Ela fica escrevendo, aí fala que o teclado tá ruim, aí quer quebrar, quer tirar o teclado, trocar, mas não é nada disso, é só recursos habilitados, né? É só função aí que a pessoa não conhece. Então, essa aula é muito importante aí para quem está utilizando, tanto as pessoas que vai fazer hardware, tanto as pessoas que vai fazer info, até as pessoas do próprio game, né? Que ele utiliza o teclado constantemente. Por ele ser um teclado, não sei se vocês lembram aí. Teclado, ele é um periférico de... Quem lembra? O que é periférico? Lembra? Ele é um periférico de entrada. De entrada. Ele é um periférico... Hã? Eu já errei, que eu ia falar de hardware. Você falou teclado é um hardware do tipo periférico, que eu anotei. Isso. O hardware é um hardware do tipo periférico. Por quê? O periférico, o teclado, ele é um hardware fundamental. O que é um periférico? O periférico, até tem uma aula lá, depois vocês podem entrar lá e ver, tá? Que o periférico, ele é uma peça que ele faz assim, ó, ele faz uma ponte entre eu e a máquina, ó a ponte aí. Com ele, eu consigo se comunicar com o equipamento. Então, por ele ser um item muito importante, então é fundamental que saiba esses recursos. São recursos básicos que são falados no preparatório mesmo, mas você vai utilizar durante todo o seu curso. Entendeu? Durante todo o curso é usado. Beleza? Então, por isso que é importante conhecer esses recursos, tá? Aqui tem outras funções, mas eu queria realmente falar esses que são mais importantes na hora de você digitar um texto. Porque agora, vocês, com essa informação, quem tinha dúvida, já consegue escrever um texto. Tá? Não sei se existe mais alguma pergunta aí, mais alguma dúvida, mas o que eu queria passar realmente seria essas 3 funções. Tá? Eu acredito assim, que gradativamente tem informação que tem que ser aprendida gradativamente, né? Então, essa aqui também, você tem que saber
o que é a primeira função, segunda função, terceira função, e como utilizar cada uma delas, tá? O meu objetivo foi esse, passar essas 3 funções e como utilizar essas 3 funções. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou no caso, postar o vídeo, aí vocês podem ver novamente, voltar ao vídeo. Se tiver dúvida, pode me enviar, pode me perguntar aí, né? Alguém tem alguma dúvida? João Vitor, Isabela já está falando comigo, né? Fabiana, Daniel, alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não, para mim tá tranquilo. Beleza? É claro que aqui... Oi? Não entendi, João Vitor. Não, não tenho dúvida. Tá bom. Ó, tem algumas outras teclas que são importantes também na digitação, que eu vou falar aqui na próxima aula, eu entro e falo essas, tipo backspace, caps lock, tab, Ctrl, Shift, elas de forma separada. Alt, a janela, né, Windows, e as teclas de funções, ESC, Enter, né? Essas teclas eu vou falar nas próximas aulas e a gente finaliza esse tema em relação a teclado. E aí a gente já parte para o próximo conceito aí. Tá bom? Então eu vou começar. Pode falar. Então, esse teclado, de certa forma, esse teclado que eu estou usando para dar como exemplo para minha filha, ele é bem mais completo, então, do que o do computador? O notebook, na verdade, ele tem recursos adicionais, né? Nem significa que ele é mais completo. Então, não vai deixar a desejar como modelo, né? Isso que eu queria saber. Na verdade, aí, ele tem recursos a mais, né? Ele tem recursos a mais. E deduzindo assim, ele tem mais recursos, porque o notebook ele tem funcionalidades que o computador não tem. Por exemplo, ligar ao Wi-Fi e desligar ao Wi-Fi. Precisa do FN. O computador ele não tem esse recurso. Não é normal ter uma placa Wi-Fi nele. Você pode até colocar, mas não é normal. O notebook já é normal. Aí você tem que ter a FN. Então, tá vendo? Existe essa FN, o teclado, existe esses recursos, porque o notebook tem recursos adicionais. Deu para entender? Sim. Mas aí, em determinada aula, vai ter explicação abrangendo mais esse FN, não? Sim, sim. Na aula que vem, dá para eu passar para vocês em relação... Só que, assim, a diferença maior que existe é essa. As outras são iguais. Você pode até testar. Tudo que eu expliquei aqui é a mesma coisa aí. No teclado do notebook é a mesma coisa. O que muda é a FN só. Por exemplo, aqui, ó. A FN, ela vai habilitar uma série de recursos que estão em cima das teclas, principalmente nessa parte de F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, até F12, principalmente ali, tá? Ela tem algumas coisas fora, mas as principais funções estão dentro, as maiores, né? Está dentro da F1 até a F12. Por exemplo, olha o meu aqui, ó. Vendo o meu aqui, né? Ó? O meu aqui, ó. Não é regra, mas porque pode mudar, isso não tem como cravar, né? Mas normalmente ele vai ter um símbolo, pelo símbolo você já associa. Em cima da F11 mesmo, tem um símbolo de uma câmera. Quando você olha o símbolo de uma câmera, o que aquilo... Você vai meio por associação, não vai? Então, ele já deixa em associação o que a FN vai fazer. O que você tem que ter em mente só é que a FN que habilita esse recurso. É isso só que você tem que saber. Ó, como que eu faço para usar?
É só isso que é importante, tá? Eu tô vendo algumas diferenças, porque você falou que vai até o F12 e que o seu F11 está com a câmera. O meu F10 está com a câmera e o meu F12 não tem nada. Ele varia recursos só. É aquilo que eu falei, não tem como cravar. Todos os notebooks vão ser assim. Não tem como. Ele só faz a mesma coisa. Por exemplo, o meu tá no F11, mas o seu pode estar. Tá no qual aí, o seu? Tá no 10. Tá no 10. Você tem que só lembrar o que faz o recurso da câmera. Essa câmera aí, ela vai habilitar a câmera. Ela liga, tem como você ligar e desligar recursos de câmera. Por exemplo, o meu aqui, ele está invertido, né? Vocês estão vendo aí, acho que na tela? Deixa eu mostrar, acho que eu não estou mostrando na tela, tô? Ó, por exemplo, o meu, ó, deixa eu só mostrar a tela aqui, ó. Ó, o meu está invertido do seu, então por isso que não tem como cravar. Vai de modelo para modelo. Ó, o meu aqui, ó, esse modelo que eu achei, ó, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, olha lá. Em cima do F11 está a câmera. Isso aqui serve para você ligar, desligar, habilitar, desabilitar a câmera. Tá vendo? Agora, em cima do F10 está o sinalzinho de uma anteninha. Essa anteninha aí tem muita gente que fica achando que a Wi-Fi no notebook está queimado, porque não consegue usar a internet. Mas, na verdade, não é isso. É porque esse recurso está desabilitado. Então, tá vendo a importância? Só que ele varia. Não tem como eu cravar, ó, vai ser em cima da F10. Não tem como. Porque essas teclas também aí, de F1 até a F12, são chamadas teclas de funções. O que é tecla de funções? São teclas que variam de acordo com o programa que você entra. Ele pode variar. E essas funções em cima, as funções em cima não, elas são iguais, né? Por exemplo, essa aí da anteninha, igual a minha aqui, ó, ela é igual para tudo. Né? Só a função F12 que ela varia. A função F12 aí que eu já utilizo sem a FN. Tá? Igual, a minha aqui, ó, o sinalzinho da anteninha, é o Wi-Fi, para eu ligar e desligar a minha Wi-Fi. Aí tem aqui a minha lá por exemplo, lá no F8 mesmo, que é um sinal de tipo um sol. É o brilho. Sim. Consegue diminuir e aumentar o brilho. Aí na F5, F4, F5, F6, tem um sinalzinho de tipo uma caixinha, um sonzinho, um alto-falante. Lembra um alto-falante. Aí você já deduz, é áudio, então ele aumenta e diminui. Então, fica muito mais fácil, entendeu? Então, são recursos adicionais, tá? Só que o que é importante aqui é você saber que para eu usar esse recurso, eu tenho que usar a FN, que está aqui embaixo aqui. Eu acho que é só isso que é importante você saber. As funções você testa, né? Você consegue testar e meio que por associação você vai notando. Eu acho que o recurso que é mais importante. No preparatório, é importante você saber o recurso, como usar. Deu para entender? Okay. Então, só essa FN que não tem no computador, o restante tem tudo? Tem todas. Todas as outras okay. têm. Só esses recursos adicionais da FN que não. Tá? Por exemplo, até no Nokia e tal. Mais alguma dúvida? Não. A sua filha tem quantos anos? 13. 13 anos. Legal. Ela vai fazer info e você hardware? Isso. Então vai estar bem completa aí. Eu sou bem curiosa. Então ela é meio quietona, então eu já pergunto, que aí ela aprende, eu já aprendo junto. Qualquer dúvida depois que ela tiver, eu já explico para ela melhor. Ela está anotando no caderno, eu também estou anotando no meu. Muito bom. Beleza. É bom ter a mãe assim, né, que ajuda a filha, né? O aprendizado, ele aumenta. Tem que ser. E às vezes ela anota alguma coisa que eu não anotei, ou eu anoto alguma coisa que ela não anotou, e a gente tenta se completar. Legal. Qualquer dúvida pode me enviar, tá? No WhatsApp. Se eu não tiver em aula, alguma coisa assim, eu respondo
prontamente, tá bom? Tá Ok? ótimo, muito obrigada. Foi Nada. muito produtiva a aula. Beleza. Obrigado, tá? Eu Gente, valeu. Gente, ó, então eu vou sempre usar aqui, ó. Não sei se está muito longe, eu vou usar a lousa aqui, né? A lousa, vou usar aquele painel lá, ó. Quando eu for falar de hardware, eu já falei, mas eu vou falar de maneira mais prática lá, ó. O painel lá, né? Daí eu vou usar um pouco aqui, às vezes, aí deixa mais dinâmica aí, tá? Gente, boa semana para vocês. Essa aula eu vou gravar ela e eu vou postar para vocês lá, tá? Beleza? Vocês Tá. podem rever aí o conteúdo, tá bom? Boa semana para vocês, gente, e até a próxima aula aí. Beleza? Tchau, tchau. Beleza, fica com Deus. Boa semana. Boa semana para vocês. Valeu.